Olá a todos, sejam bem-vindos ao estudo do Vem Segue-me. Essa semana estamos entrando no capítulo 89 ao 92 do livro de Doutrina e Convênios, e o tema é Um Princípio com Promessa. Estudaremos os seguintes tópicos. A palavra de sabedoria é um princípio com promessa. A primeira presidência possui as chaves do reino. O Espírito manifesta a verdade, a palavra de sabedoria. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho, deixe seu like para receber as notificações. Comente também aqui aquilo que você estudou, sua escritura preferida, em nossos comentários. Bom, o tópico da sessão 89 é a palavra de sabedoria é um princípio com promessa. Então, precisamos aprender, inicialmente, o que é a palavra de sabedoria. Se você ainda não sabe, eu vou te explicar aqui. Lei de saúde revelada pelo Senhor para benefício físico e espiritual dos santos. Ela ficou comumente conhecida como a palavra de sabedoria. O Senhor sempre ensinou princípios de saúde aos seus seguidores. O Senhor revelou a Joseph Smith quais tipos de alimentos podem ser ingeridos e quais devem ser evitados, juntamente com uma promessa de bênçãos físicas e espirituais pela obediência à palavra de sabedoria. Então, a palavra de sabedoria foi uma revelação dada a Joseph Smith para o nosso benefício físico e espiritual. Então, o Senhor revelou aquilo que nós devemos e não devemos ingerir para que nós possamos ter essa saúde física e espiritual. Então, é sobre isso que fala a seção 89 do livro de Doutrina e Convênios. A palavra de sabedoria. Por que o Senhor nos deu a palavra de sabedoria? Então, essa é uma pergunta que eu faço para que você possa ponderar e discutir esse assunto com sua família. E o que essa revelação nos ensina sobre o Pai Celestial e seu plano para nós? Então, por que vocês acham que o Senhor nos deu a palavra de sabedoria? Bom, eu vou dar a minha opinião pessoal. A palavra de sabedoria, ela foi uma revelação dada a Joseph Smith para que nós pudéssemos viver com qualidade física e espiritual. E uma vez que você vive a lei, né, dessa palavra de sabedoria, você também é mais feliz com sua família, não só a saúde física e espiritual, mas a emocional também. Porque um pai que chega bêbado em casa, por exemplo, ele não só faz mal para a sua saúde física, mas faz mal para a sua saúde espiritual e faz mal para a saúde espiritual da sua família e também da saúde emocional dos seus filhos, seus familiares. Então, ou seja, a palavra de sabedoria o Senhor nos deu para proteger a família como um todo, né? Além do indivíduo, além do seu corpo físico e espiritual. A família, ela é abençoada quando um pai de família, por exemplo, ele guarda a palavra de sabedoria. Então, nós vamos aprender mais sobre a palavra de sabedoria um pouco mais para frente. Ele fala no versículo 5 a 7. Eis que não é bom nem aceitável aos olhos de vosso Pai que alguém entre vós tome vinho ou bebida forte, exceto quando vos reunis para oferecer vossos sacramentos perante ele. Então, essa é uma escritura que fala, né, que não é aceitável aos olhos do Senhor que nós tomemos vinho ou bebida forte, exceto quando nós nos reunimos para tomarmos sacramento. Só que nós acreditamos em revelação moderna, atualmente, as ordenanças de sacramento na igreja, elas não são realizadas com vinho, tá? Nem com suco de uva. As revelações dadas atualmente fazem com que nós tomemos água em lembrança do sangue de Jesus Cristo. Por esse sacrifício expiatório, né, pela lembrança do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nós não bebemos vinho ou qualquer outra bebida forte, e sim nós tomamos água, porque foi uma revelação moderna que nós recebemos. No versículo de 8 a 10 ele fala, e também tabaco não é para o corpo nem para o ventre, e não é bom para o homem, mas é uma erva para machucaduras e todo gado doente, a qual se deve usar com discernimento e habilidade. E também bebidas quentes não são para o corpo nem para o ventre,
E também, em verdade, vos digo, todas as ervas salutares indicou Deus para a constituição, natureza e uso do homem. Então, o Senhor fala aqui que o tabaco não é bom para o nosso corpo, né? Aqui na imagem ao lado nós temos uma lembrança aí do que é o tabaco e bebida forte, né? Todo tabaco faz mal para a saúde. Ele fala, né, na Escritura, exceto para alguns tratamentos específicos, aí, como machucaduras de gado, por exemplo, gado doente, dependendo da erva também. E com relação a bebidas quentes, o Senhor também é claro nessa Escritura, né? Ele não fala que tipo de bebida quente, mas uma coisa é certa, se você toma uma bebida fervendo, uma bebida muito quente, você pode ter certeza que faz mal para o seu organismo, independente de qual seja essa bebida. Então, precisamos tomar cuidado com isso também. Ele fala, todos os grãos, no versículo 16, todos os grãos são bons para alimento do homem, como também o fruto da videira. Aquilo que produz fruto, seja na terra ou acima da terra. Contudo, o trigo para o homem, e o milho para o boi, e a aveia para o cavalo, e o centeio para as aves, e os porcos, e para todos os animais do campo, e a cevada para todos os animais úteis, e para bebidas suaves, como também outros grãos. Então, o Senhor está falando aqui bem claro nessa escritura, dos alimentos que fazem bem para a nossa saúde, né? Todos os grãos, trigos, tudo isso, milho, né? Aveias, todos esses cereais fazem bem para o organismo, fazem bem para o homem. Então, o Senhor deixou aqui nessa escritura registrado aquilo que faz mal e aquilo que faz bem. No versículo 18 a 19, ele diz, e todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer essas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. Encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos. Então, o Senhor também, ele deixa aqui, nessa escritura, a mensagem de que se nós obedecermos esses mandamentos de guardar a palavra de sabedoria, ou seja, não beber bebidas quentes, né, bebidas fervendo que fazem mal para o nosso organismo, não beber bebidas alcoólicas, que também faz parte da palavra de sabedoria, não fumar, ou ingerir qualquer tipo de alimento que faça bem para a sua saúde. Se nós fizermos isso, nós seremos abençoados com saúde para o umbigo e medula para os nossos ossos, e também encontraremos sabedoria e conhecimento. Então, essa saúde física, ela é também a saúde espiritual, quando nós guardamos a palavra de sabedoria. Nós temos mais capacidade de compreender, entender, adquirir novos conhecimentos, de adquirir conhecimentos ocultos, né, tesouros ocultos que ele fala aí na Escritura. Então, ou seja, nós teremos um cérebro mais sadio para poder aprender, compreender, memorizar, fazer todas essas coisas. Aqui na imagem ao lado você vê um casal já idoso, saudável, se alimentando de alimentos saudáveis e provavelmente com uma mente saudável também. Então, é isso que o Senhor quer quando nós guardamos a palavra de sabedoria. Essa saúde física e mental. E ele promete, né, que se nós fizermos isso, nós teremos essa saúde física e mental. Ele continua, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. E eu, Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles como os filhos de Israel e não os matará. Então, nós também temos essa proteção, né? Ao guardar a palavra da sabedoria, nós somos protegidos contra o mal, contra o inimigo. E também teremos saúde, ao correr e não se cansar, caminhar e não se desfalecer. Então, aqui a imagem também de uma família saudável, praticando atividades físicas, e se você ingere alimentos saudáveis, né, não bebe, não fuma, você vai ter uma qualidade aí para poder praticar esportes também. O próximo tópico é a primeira presidência possui as chaves do reino. Então, aqui a imagem ao lado da fotografia da primeira presidência, os 3 aí do centro, juntamente com os 12 apóstolos nessa fotografia. Então, no capítulo 90, ele fala sobre, no versículo de 1 a 2, ele fala assim, assim diz o Senhor, em verdade te digo, meu filho, que teus pecados te são perdoados, de acordo com teu pedido.
pois tuas orações e as orações de teus irmãos subiram a meus ouvidos. Portanto, serás abençoado daqui em diante, tu que possuis as chaves do reino que te foram dadas, reino esse que está surgindo pela última vez. Então, o Senhor, ele fala que nossos pecados são perdoados aí, porque as nossas orações chegaram aí aos ouvidos do Senhor. E nós seremos abençoados aí com as chaves do reino. Então, nós sabemos que as chaves do reino de Deus hoje, ela existe aqui na terra, e a primeira presidência, ela possui as chaves do reino de Deus na terra. A igreja de Jesus Cristo, como nós já falamos nas aulas anteriores, é a igreja de Jesus Cristo dos seus últimos dias, é o reino de Deus estabelecido novamente aqui na terra. E a primeira presidência possui as chaves deste reino, juntamente com os seus 12 apóstolos. No versículo 11, pois acontecerá nesse dia que todo homem ouvirá a plenitude do evangelho em sua própria língua e em seu próprio idioma, por meio daqueles que são ordenados com esse poder, pela administração do Consolador que se derrama sobre eles para revelar Jesus Cristo. Então, nós sabemos que os missionários fazem esse trabalho de pregar o evangelho no mundo todo, e eles ensinam no idioma da pessoa que está ouvindo, no seu próprio idioma. Ele fala que o Espírito Santo tem um papel importante nesse ensino, né, de revelar o papel de Jesus Cristo nesse plano de salvação. No versículo 14, e de tempos em tempos, conforme for manifestado pelo Consolador, receberás revelações para desvendar os mistérios do reino. Então, nós sabemos que a Igreja de Jesus Cristo é o reino de Deus aqui na terra, e que esses homens aqui ao lado recebem revelações. De tempos em tempos, sempre que necessário, nós temos revelação para o mundo nos dias atuais, assim como aconteceu com todos os profetas que viveram antigamente. Próximo tópico, o Espírito manifesta a verdade. Em verdade, assim vos diz o Senhor, com referência aos apócrifos. Há muitas coisas neles que são verdadeiras e estão, na maior parte, traduzidas corretamente. Há muitas coisas neles que não são verdadeiras, que são acréscimos feitos pelas mãos de homens. Então, durante a tradução aí das Escrituras, Joseph Smith recebeu essa revelação a respeito dos apócrifos. Ele queria saber o que ele deveria fazer em relação a esse assunto. E aí ele recebeu essa revelação no Doutrina e Convênios 91, falando sobre, em referência aos apócrifos. Ele continua. Só conferir aqui. Em verdade vos digo que não é necessário que se traduzam os apócrifos. Portanto, aquele que os ler, que compreenda, pois o Espírito manifesta a verdade, e aquele que for iluminado pelo Espírito se beneficiará com eles. Então, mais uma vez, a importância do Espírito aqui em revelar a verdade sobre todas as coisas. E o Senhor disse, né, nessa revelação a Joseph Smith, que não era necessário que ele traduzisse esses apócrifos. E o que são apócrifos? Então, são os livros sagrados do povo judeu não incluídos na Bíblia hebraica, mas conservados nas Bíblias de algumas igrejas cristãs. Esses livros, geralmente, são valiosos no sentido de ligar o Velho e o Novo Testamento, sendo considerados pela igreja como leitura proveitosa. Os livros apócrifos estão, na maior parte, traduzidos corretamente, mas contêm acréscimos incorretos. Os livros apócrifos são de proveito aos que forem iluminados pelo Espírito. Mais uma vez, a palavra de sabedoria, que é o último tópico, assim como o primeiro. Aqui uma imagem ao lado, né, das crianças, juntamente com alimentos saudáveis. E por que eu trouxe a imagem de uma criança? Porque a criança, ela não bebe bebida alcoólica, a criança, ela não fuma, a criança, ela se alimenta de alimentos saudáveis. E se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós precisamos ser como crianças, puras, né? Não só de mente, mas também desses tipos de hábitos. Devemos nos alimentar e ser como as crianças são, né? Puras. E esse é o exemplo que eu trago nessa imagem aqui. As crianças, elas não têm
o vício que muitas vezes é adquirido na fase adulta. Então, que possamos ser como as crianças. Para finalizar, o presidente Boyd K. Packer, ele ensinou: a palavra de sabedoria foi dada com princípio com promessa. A palavra princípio na revelação é muito importante. Um princípio é uma verdade permanente, uma lei, uma regra que se pode adotar ao tomar decisões. Geralmente, os princípios não são explicados detalhadamente. Isso nos deixa livres para descobrir por nós mesmos o que é adequado ou não fazermos, tomando o princípio como base. Os membros nos escrevem perguntando se isso ou aquilo é contrário à palavra de sabedoria. Já se sabe que o chá preto, o café, as bebidas alcoólicas e o fumo são contrários a ela. Ela não foi detalhada em pormenores. Em vez disso, ensinamos o princípio com as bênçãos prometidas. Há inúmeras substâncias geradoras de dependência que as pessoas bebem, mascam, inalam ou injetam em si mesmas, que prejudicam tanto o corpo como o espírito, e que não são mencionadas na revelação. Honre o princípio, a palavra de sabedoria, e vocês receberão as bênçãos prometidas. Então, essa citação aqui responde todas as questões com relação à palavra de sabedoria. O importante é você ter inteligência e sabedoria e saber o que faz mal para a sua vida. Eu, por exemplo, na minha palavra de sabedoria, eu tenho um alimento que, se eu comer, eu vou passar mal. Então, eu incluí esse alimento na minha palavra de sabedoria. Então, eu não como esse alimento, porque se eu comer esse alimento, eu vou ter alergia e vou passar mal. Então, eu incluí, ele faz parte da minha vida. Então, esse é aplicar o princípio. Então, que você possa aplicar o princípio na sua vida também. O que faz mal para você, você vai inserir, incluir na palavra de sabedoria da sua vida. É isso que ele está falando aqui. Não existe uma regra específica, a não ser o café, a bebida alcoólica e o fumo, né? Essas são contrários realmente à palavra de sabedoria. As outras coisas você pode inserir aí na sua própria palavra de sabedoria, assim como eu fiz. Seu corpo é um templo, uma dádiva preciosa de Deus. Você será abençoado se cuidar bem de seu corpo. Decida obedecer a palavra de sabedoria. Se for obediente a essa lei, permanecerá livre de vícios prejudiciais e manterá o controle sobre sua própria vida. Ganhará as bênçãos de um corpo saudável, uma mente alerta e a orientação do Espírito Santo. Estará preparado para servir ao Senhor. Nunca permita que Satanás ou outras pessoas enganem você de modo a pensar que a violação da palavra de sabedoria tornará você mais feliz, popular ou atraente. Então, até para servir ao Senhor, nós precisamos ter saúde. E quando nós falamos um corpo saudável, muitas vezes queremos praticar esportes também, além de ter a nossa mente, né, saudável para poder aprender sobre todas as coisas e obter novos conhecimentos. A palavra de sabedoria nos ajuda a termos um corpo saudável. Aqui eu trago a imagem de um time de futebol onde eu jogo futebol e já com idade avançada, muitos conseguem aí jogar futebol se guardar a palavra de sabedoria. Eu, por exemplo, eu tenho 48 anos, jogo futebol, nunca deixei de jogar futebol, continuo jogando futebol e a palavra de sabedoria me ajuda nisso. Então, muitos, eu sei que se cumprirem aí a palavra de sabedoria, terão aí um corpo saudável para poder praticar esporte, uma mente sã aí para poder aprender e obter novos conhecimentos. Então, ou seja, cada um pode aplicar os benefícios da palavra de sabedoria na sua própria vida. Então, eu tenho esse testemunho aí que eu gostaria de deixar registrado aqui com vocês com relação à palavra de sabedoria. Então, eu deixo essa aula com vocês, agradeço mais uma vez a sua atenção, eu convido você a aplicar o que você aprendeu aqui nessa mensagem na sua vida, compartilhe essa mensagem, deixe aqui seu comentário, que é muito importante também, a sua escritura preferida, aquilo que você mais gostou durante o estudo dessa semana. Muito obrigado a todos, e se você ainda não é membro da igreja, quer saber mais a respeito, clique no link aqui abaixo,
para você saber mais a respeito da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Muito obrigado a todos, forte abraço, até a próxima semana.